Ele apertava mãos, sorria para vizinhos e participava de eventos comunitários. Para todos ao redor, John Wayne Gacy era apenas mais um empresário bem-sucedido, um homem prestativo, alguém confiável. Mas enquanto essa imagem circulava livremente pela cidade, outra realidade se escondia atrás da porta de sua casa. Uma realidade feita de silêncio, medo e morte. Não apenas os crimes, mas o caminho que levou até eles. Como um homem comum conseguiu enganar famílias, autoridades e toda uma comunidade enquanto cometia atrocidades inimagináveis. Gacy não parecia um monstro. Ele não se encaixava no estereótipo clássico do assassino em série. Pelo contrário, era ativo politicamente, voluntário em festas infantis e conhecido por vestir uma fantasia de palhaço para animar eventos beneficentes. Essa contradição é o que torna sua história tão assustadora. Ao longo de anos, jovens desapareceram sem deixar rastros. Muitos deles haviam sido vistos pela última vez entrando na casa de Gacy, atraídos por promessas de trabalho, dinheiro fácil ou simples confiança. Por muito tempo, ninguém ligou os pontos. As denúncias foram ignoradas, os alertas minimizados e o perigo continuou crescendo. E ao final, a pergunta permanece: quantas vezes confiamos demais na aparência? Quantas histórias semelhantes foram ignoradas antes e depois de Gacy? Este caso não serve apenas para chocar, mas para alertar. Entender essa história é uma forma de reconhecer sinais, questionar certezas e nunca subestimar o perigo quando ele parece familiar. Mesmo quando tudo ao redor insiste que está tudo bem e ninguém quer ouvir a verdade real escondida. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, em uma família aparentemente comum. Por trás dessa normalidade, porém, sua infância foi marcada por medo, humilhação e violência psicológica constante. O principal responsável por esse ambiente era seu pai, um homem alcoólatra, autoritário e agressivo, que acreditava que disciplina se impunha por meio do terror. Desde cedo, Gacy foi alvo de insultos frequentes. Seu pai o chamava de fraco, inútil e o acusava de não ser masculino o suficiente. Qualquer tentativa de agradar era ignorada ou punida. Essas agressões verbais criaram nele um sentimento profundo de inadequação e raiva reprimida, que nunca encontrou uma forma saudável de ser expressa. Além da violência emocional, Gacy também enfrentou problemas de saúde na infância. Ele sofria desmaios constantes causados por uma condição cardíaca não diagnosticada, o que o impedia de praticar esportes e reforçava a visão do pai de que ele era frágil. Enquanto outras crianças socializavam, Gacy se isolava, criando um mundo interno, onde controle e fantasia começavam a se misturar. Na adolescência, esse isolamento se intensificou. Gacy tinha dificuldades em se relacionar socialmente e buscava aprovação desesperadamente. Ao mesmo tempo, desenvolvia sentimentos confusos sobre sua sexualidade, algo que, no ambiente rígido em que vivia, era tratado como vergonha absoluta. O medo constante de rejeição contribuiu para a construção de uma personalidade dupla, obediente por fora, perturbada por dentro. Um episódio marcante ocorreu quando Gacy começou a trabalhar em um necrotério ainda jovem. Lá, teve contato direto com corpos humanos, uma experiência que ele próprio descreveria mais tarde como perturbadora e excitante. Esse contato precoce com a morte é frequentemente apontado por especialistas como um fator importante no desenvolvimento de sua relação distorcida com o corpo e o controle absoluto sobre o outro. A figura paterna continuava a exercer influência, mesmo quando Gacy tentou se afastar fisicamente de casa. A crítica constante havia sido internalizada. Ele não apenas odiava o pai, mas desejava provar que era superior,
poderoso e intocável. Esse desejo de dominação passaria a se manifestar de formas cada vez mais perigosas. Psicólogos que analisaram o caso acreditam que Gacy desenvolveu uma profunda necessidade de controle, como resposta direta à impotência sentida na infância. Cada humilhação não resolvida se transformou em raiva acumulada. Em vez de empatia, ele passou a enxergar pessoas como objetos, meios para satisfazer impulsos internos. Nada disso justifica seus crimes, mas ajuda a entender como a violência se constrói ao longo do tempo. Gacy não surgiu do nada. Ele foi o resultado de anos de abuso emocional, negligência e falhas em reconhecer sinais claros de comportamento desviante. A infância que deveria protegê-lo acabou se tornando o terreno onde o monstro começou a se formar lentamente, sem que ninguém interferisse ou percebesse o perigo real que crescia silenciosamente dentro dele. No início da vida adulta, John Wayne Gacy tentou construir a imagem de um homem bem-sucedido e respeitável. Em busca de independência e aprovação, mudou-se para o estado de Iowa, onde começou a trabalhar em um restaurante da rede Kentucky Fried Chicken. Rapidamente mostrou ambição e habilidade para agradar superiores, algo que contrastava fortemente com sua instabilidade emocional interna. Foi nesse período que Gacy conheceu Marlene Myers, filha de um empresário local influente. O relacionamento evoluiu rapidamente, não por amor genuíno, mas por conveniência. O casamento representava status, aceitação social e uma forma de provar, especialmente ao pai, que ele era capaz de ser um homem de verdade. Pouco tempo depois, com o apoio financeiro do sogro, Gacy tornou-se gerente e depois proprietário de vários restaurantes. Externamente, tudo parecia dar certo. Gacy era visto como trabalhador, marido dedicado e futuro promissor nos negócios. Internamente, porém, seus impulsos violentos e desejos reprimidos continuavam crescendo. Ele começou a abusar sexualmente de jovens funcionários do restaurante, usando sua posição de poder para intimidar e manipular. As vítimas eram, em sua maioria, adolescentes vulneráveis, dependentes do emprego e do salário. Em 1968, as denúncias finalmente vieram à tona. Gacy foi acusado de agressão sexual contra vários jovens do sexo masculino. Durante o julgamento, tentou minimizar os fatos, alegando consentimento e distorcendo os relatos das vítimas. Ainda assim, foi condenado por sodomia e sentenciado a 10 anos de prisão. Foi sua primeira condenação criminal significativa, um ponto que poderia ter interrompido sua escalada violenta. No entanto, o sistema falhou novamente. Após cumprir apenas 18 meses da pena, Gacy recebeu liberdade condicional por bom comportamento. Essa libertação antecipada teve consequências devastadoras. Em vez de reabilitação, ele saiu da prisão mais ressentido, mais cuidadoso e mais determinado a nunca mais ser controlado por ninguém. Durante o período na prisão, Gacy estudou atentamente o comportamento das pessoas ao seu redor. Aprendeu como manipular, mentir e se apresentar como alguém confiável. Ele entendeu que aparência e discurso eram ferramentas poderosas. Essa habilidade se tornaria essencial para seus crimes futuros. Após ser libertado, Gacy voltou a Chicago. Seu casamento não resistiu ao escândalo e terminou em divórcio, mas isso pouco o afetou emocionalmente. Ele estava focado em reconstruir sua imagem pública. Conseguiu trabalho, fez novos contatos e, mais uma vez, passou a ser visto como um cidadão comum tentando recomeçar a vida. O mais alarmante é que, apesar da condenação por crimes sexuais, as autoridades não o monitoraram de forma eficaz. Gacy não foi incluído em registros rigorosos, nem recebeu acompanhamento psicológico adequado. Isso permitiu que ele tivesse acesso irrestrito a jovens novamente, repetindo padrões de abuso sem levantar suspeitas imediatas. Essa fase marca uma transição crucial. Gacy já havia cruzado limites graves, sido punido e, ainda assim, retornado à sociedade sem consequências reais.
A sensação de impunidade fortaleceu sua confiança. Ele havia aprendido que podia cometer crimes, ser descoberto e ainda assim escapar com pouco impacto duradouro. A partir desse momento, o comportamento de Gacy se tornaria progressivamente mais violento. A linha entre abuso e assassinato começava a se dissolver. O homem que buscava aceitação social agora estava prestes a revelar sua face mais letal, usando tudo o que havia aprendido para esconder crimes muito mais graves do que qualquer um poderia imaginar. Após retornar a Chicago, John Wayne Gacy iniciou o período mais enganoso de sua vida. Determinado a apagar o passado criminal, ele passou a investir intensamente na construção de uma imagem pública irrepreensível. Abriu uma empresa de construção, envolveu-se com associações locais e rapidamente se tornou conhecido como um cidadão participativo e confiável. Gacy tinha um talento especial para parecer inofensivo. Ele conversava com vizinhos, fazia favores e se apresentava como alguém disposto a ajudar. Essa postura fez com que poucos questionassem seu comportamento ou investigassem seu histórico. A confiança coletiva tornou-se uma de suas maiores armas. Foi nesse contexto que surgiu sua persona mais perturbadora, o palhaço voluntário. Gacy passou a se vestir como Pogo, o palhaço, para animar festas infantis, eventos beneficentes e hospitais. Para o público, era apenas um gesto de caridade. Para ele, era a confirmação de que podia circular livremente em ambientes sensíveis, sem levantar suspeitas. A fantasia de palhaço representava mais do que um personagem. Era uma metáfora perfeita de sua personalidade dupla. Enquanto sorria para crianças e famílias, Gacy alimentava impulsos violentos que ninguém ao redor conseguia imaginar. Essa contradição ajudou a consolidar sua sensação de poder absoluto. Paralelamente, sua empresa de construção servia como principal meio de contato com futuras vítimas. Ele oferecia trabalho temporário a adolescentes e jovens adultos, muitos em situação financeira difícil. A proposta parecia legítima e segura, especialmente vinda de alguém tão bem relacionado na comunidade. Uma vez estabelecida a confiança, Gacy atraía esses jovens para sua casa. Ali, utilizava truques de manipulação psicológica, promessas vazias e, em alguns casos, força física. Muitos acreditavam que estavam seguros, justamente porque Gacy era conhecido, respeitado e aparentemente normal. Vizinhos relatavam movimentos estranhos, odores desagradáveis e comportamentos inquietantes, mas nada parecia grave o suficiente para gerar denúncias consistentes. A imagem pública de Gacy funcionava como um escudo. Quando alguém levantava suspeitas, elas eram rapidamente descartadas. Esse período evidencia como a aparência social pode ser usada como ferramenta de camuflagem. Gacy compreendia profundamente as falhas humanas, a tendência de confiar em figuras simpáticas e a relutância em questionar alguém bem posicionado socialmente. Ele explorava essas fraquezas com precisão. Além disso, Gacy se envolveu ativamente com política local, participando de eventos e fotografando-se com autoridades. Essas conexões aumentavam ainda mais sua sensação de invulnerabilidade. Ele acreditava estar acima de qualquer suspeita, protegido por sua reputação e seus contatos. O palhaço, nesse caso, não era apenas um símbolo chocante. Era a prova de que o perigo nem sempre se apresenta de forma óbvia. Muitas vezes, ele se disfarça de bondade, simpatia e altruísmo. Gacy usou cada elemento de sua vida pública como uma cortina de fumaça para esconder crimes cada vez mais brutais. Enquanto a comunidade o via como exemplo,
jovens continuavam desaparecendo. As famílias buscavam respostas, mas raramente ligavam esses sumiços ao homem que parecia tão prestativo. Essa desconexão permitiu que Gacy atuasse por anos sem ser interrompido, acumulando vítimas e fortalecendo sua convicção de que jamais seria descoberto. Essa fase marcou o auge de sua falsa normalidade. Por trás da maquiagem e dos sorrisos, o ciclo de violência estava totalmente estabelecido. O palco estava montado para os crimes mais sombrios de sua trajetória, que aconteceriam longe dos olhos públicos, mas bem debaixo do solo de sua própria casa. Entre 1972 e 1978, John Wayne Gacy iniciou a fase mais violenta e letal de sua trajetória criminosa. Nesse período, pelo menos 33 jovens foram assassinados, a maioria adolescentes ou adultos jovens, muitos em situação de vulnerabilidade social. Eles tinham algo em comum: confiaram em Gacy no momento errado. O perfil das vítimas seguia um padrão claro. Eram jovens do sexo masculino, frequentemente em busca de trabalho, dinheiro rápido ou simplesmente aceitação. Gacy sabia identificar fragilidade emocional e necessidade financeira. Ele oferecia empregos temporários em sua empresa de construção ou convidava as vítimas para sua casa com promessas simples e aparentemente inofensivas. Uma vez dentro da residência, o controle começava. Gacy frequentemente utilizava álcool, drogas ou truques de mágica envolvendo algemas para imobilizar as vítimas. Ele apresentava isso como uma brincadeira, um teste de confiança. Quando percebia que a pessoa estava vulnerável, a situação mudava drasticamente. O método de assassinato mais comum era o estrangulamento, muitas vezes realizado com uma corda ou pano, técnica que Gacy chamava de rope trick. Esse método permitia que ele prolongasse o sofrimento, reforçando sua sensação de poder absoluto. Em alguns casos, as vítimas eram torturadas por horas antes de morrer. Após os assassinatos, Gacy enfrentava um problema logístico: o descarte dos corpos. Inicialmente jogou algumas vítimas em rios próximos. Com o tempo, passou a enterrar os corpos no espaço sob sua casa, conhecido como Crawl Space. Esse local tornou-se um cemitério improvisado, onde dezenas de corpos foram escondidos ao longo dos anos. O odor de decomposição era constante. Vizinhos reclamavam de cheiros fortes, e Gacy atribuía o problema a falhas no encanamento ou à umidade do solo. As explicações eram aceitas sem grande questionamento, reforçando mais uma vez como sua imagem pública funcionava como proteção. O mais perturbador é que Gacy continuava sua vida normalmente entre os crimes. Ele trabalhava, participava de eventos sociais e se vestia como palhaço para entreter crianças, enquanto retornava para casa sabendo que havia corpos enterrados a poucos metros de distância. Essa compartimentalização extrema demonstra um nível elevado de psicopatia. Com o passar do tempo, a frequência dos assassinatos aumentou. Gacy sentia a necessidade constante de repetir o ciclo. O controle, a dominação e o ato de matar tornaram-se compulsões. Ele não demonstrava remorso. Em depoimentos posteriores, descreveu as vítimas como descartáveis, revelando total desumanização. Algumas vítimas conseguiram escapar e denunciaram abusos, mas seus relatos raramente foram levados a sério. Preconceitos da época, especialmente contra jovens homossexuais, contribuíram para a negligência policial. Isso permitiu que Gacy continuasse agindo com confiança crescente. A casa tornou-se o centro de seu universo criminoso. Cada assassinato reforçava a sensação de invencibilidade. Ele acreditava que ninguém jamais suspeitaria do homem respeitado da comunidade. Enterrar as vítimas sob o próprio lar simbolizava controle total, não apenas sobre a vida, mas também sobre a morte. Em determinados momentos, Gacy começou a ficar paranoico.
O espaço sob a casa estava lotado e o cheiro tornava-se difícil de controlar. Ainda assim, ele não parou. A compulsão era mais forte que o medo. Ele passou a despejar corpos em rios novamente, acreditando estar se livrando de evidências. O método não era apenas físico, mas psicológico. Gacy gostava de quebrar suas vítimas emocionalmente antes do assassinato. Ele fazia promessas, criava falsas esperanças e depois as destruía. Para ele, o sofrimento fazia parte do processo. Esses crimes não aconteceram por impulso isolado. Foram planejados, repetidos e sustentados por anos de falhas institucionais. Cada assassinato representava não apenas a crueldade de Gacy, mas também o silêncio de uma sociedade que demorou a enxergar o padrão. Quando a investigação finalmente começou a se aproximar da verdade, o cenário sob a casa já era um dos mais chocantes da história criminal americana. O método de Gacy havia funcionado por tempo demais, mas o acúmulo de vítimas e erros começava a tornar impossível manter o disfarce. Durante anos, os crimes de John Wayne Gacy passaram despercebidos pelas autoridades, não por falta de sinais, mas por uma sucessão de erros, preconceitos e negligência. Jovens desapareciam com frequência na região de Chicago, e muitos desses casos eram tratados como fugas voluntárias. A ideia de que adolescentes simplesmente abandonavam suas casas era aceita com facilidade, atrasando investigações cruciais. O ponto de virada começou em 1978, com o desaparecimento de Robert Piest, um jovem de 15 anos que trabalhava em uma farmácia. Ele foi visto pela última vez conversando com Gacy, que havia ido ao local para discutir uma possível vaga de emprego. Diferente de casos anteriores, a família de Robert insistiu imediatamente em uma investigação rigorosa, recusando-se a aceitar explicações superficiais. A polícia passou a observar Gacy mais de perto. Durante as primeiras abordagens, ele se mostrou cooperativo, educado e confiante, permitindo buscas limitadas e respondendo perguntas com tranquilidade, reforçava a imagem de cidadão exemplar. Ainda assim, alguns investigadores começaram a notar contradições em seus relatos. Testemunhas relataram ter visto jovens entrando em sua casa e nunca mais saindo. Além disso, registros mostravam que Gacy já havia sido condenado por crimes sexuais no passado, informação que inicialmente não recebeu a devida atenção. Mesmo assim, provas concretas ainda eram escassas. O erro fatal de Gacy foi acreditar que continuava intocável. Em determinado momento, ele passou a ser seguido pela polícia. Durante esse período, foi flagrado descartando objetos suspeitos em um rio, incluindo itens que posteriormente foram ligados a vítimas desaparecidas. Esse comportamento levantou alertas sérios entre os investigadores. A pressão aumentou quando uma busca mais aprofundada foi autorizada em sua residência. Ao entrar na casa, os policiais notaram imediatamente um cheiro forte e persistente vindo do solo. Embora Gacy tentasse justificar novamente como problemas de encanamento, a explicação já não convencia. O momento decisivo ocorreu quando investigadores cavaram o espaço sob a casa. O que encontraram ali chocou até os profissionais mais experientes. Restos humanos começaram a surgir, um após o outro, confirmando os piores temores. A casa de um homem respeitado escondia um verdadeiro cemitério. Diante das evidências, Gacy entrou em colapso psicológico. Ele começou a fazer declarações confusas, alternando momentos de negação com tentativas de se vitimizar. Ainda assim, evitava assumir total responsabilidade, alegando múltiplas personalidades e tentando transferir culpa para outros. A investigação revelou a extensão real dos crimes. Cada corpo encontrado representava não apenas uma vida perdida, mas também um fracasso coletivo em proteger vítimas vulneráveis. A polícia passou a reavaliar casos antigos,
conectando desaparecimentos antes considerados isolados. A prisão de Gacy marcou o fim de um ciclo de terror, mas deixou um rastro de perguntas incômodas. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se os primeiros alertas tivessem sido levados a sério? Quantas famílias foram ignoradas por preconceito ou descaso? O erro fatal de Gacy não foi apenas um deslize específico, mas o acúmulo de arrogância. Ele acreditava que sua máscara social o protegeria para sempre. Quando essa máscara caiu, revelou não apenas um assassino em série, mas as falhas profundas de um sistema que demorou demais para agir. A prisão de John Wayne Gacy em dezembro de 1978 marcou um dos momentos mais chocantes da história criminal dos Estados Unidos. Diante das evidências encontradas em sua casa, ele não teve mais como sustentar a imagem de cidadão exemplar. Ainda assim, tentou manipular investigadores até o último momento, alternando cooperação parcial com negação estratégica. Durante os interrogatórios, Gacy fez confissões fragmentadas. Admitiu ter assassinado diversas pessoas, mas evitava fornecer detalhes completos. Em vários momentos, tentou alegar que sofria de transtornos psicológicos severos e chegou a sugerir a existência de múltiplas personalidades. Essas estratégias tinham um objetivo claro: escapar da responsabilidade total. O julgamento começou em 1980 e rapidamente se tornou um espetáculo midiático. A promotoria apresentou provas contundentes, incluindo depoimentos de sobreviventes, evidências físicas e laudos periciais que ligavam Gacy diretamente aos assassinatos. A defesa tentou argumentar insanidade mental, mas especialistas concluíram que ele compreendia perfeitamente a gravidade de seus atos. Familiares das vítimas lotaram o tribunal. Para muitos, aquele era o primeiro passo rumo a algum tipo de justiça. Gacy, por sua vez, demonstrava frieza impressionante. Em diversas ocasiões, foi visto sorrindo ou fazendo comentários arrogantes, reforçando a percepção pública de sua completa ausência de empatia. Ao final do julgamento, John Wayne Gacy foi considerado culpado por 33 assassinatos e condenado à pena de morte. A sentença foi recebida com alívio por parte da sociedade, mas também levantou debates sobre falhas institucionais que permitiram seus crimes. Gacy passou 14 anos no corredor da morte, onde continuou tentando controlar sua narrativa, vendendo pinturas e concedendo entrevistas. Em 10 de maio de 1994, foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras não foram um pedido de desculpas, mas uma provocação final, encerrando a vida de um homem que jamais demonstrou arrependimento verdadeiro. A história de John Wayne Gacy não é apenas sobre um assassino em série, mas sobre tudo o que permitiu que ele existisse. Aparências enganaram vizinhos, autoridades e até famílias inteiras. A confiança cega, o preconceito e a negligência criaram espaço para que o mal operasse livremente. Este caso mostra que monstros nem sempre se parecem com monstros. Muitas vezes, eles vestem sorrisos, ocupam cargos respeitados e se escondem em plena luz do dia. Questionar, ouvir denúncias e reconhecer sinais é essencial para evitar que histórias como essa se repitam. Se este conteúdo te fez refletir, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias reais que precisam ser contadas.